queridos, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Histórias que Edificam. E hoje, especialíssimo, com o pastor Leandro Almeida, um grande homem de Deus, uma pessoa que carrega uma história pujante, poderosa, graciosa, com experiências múltiplas e você não pode perder. Desde já, te peço para curtir, comentar e compartilhar e chamar aí a galera, porque Deus vai falar com você de modo estrondoso. Portanto, se prepare, porque vai ser forte, né, amigo? Meu amigo pastor Gilson Paulo, mais uma vez, uma honra estarmos juntos. E hoje a expectativa lá em cima, porque nós temos um pastor, um ministro, um homem assim muito usado na área profética. Eu estou muito ansioso, né, de escutar e ser edificado. Vamos ser muito edificados. Te convido, senta aí, em nome de Jesus, chama a família e não sai, porque tem muito de Deus para tua vida hoje. Antes de apresentar você aqui o convidado, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Além disso, compartilhar, né? É fundamental que você compartilhe, porque a ideia do programa é possibilitar com que as pessoas tenham contato com uma história de milagres, de intervenção, para poder crescer, edificar e, ao final de tudo, o nome do Senhor ser glorificado, viu? Meu amigo, pastor Leandro, olha, gratidão aí pela sua presença, sua participação aqui. De fato, aqui o programa se engrandece com a sua presença, sei da sua relevância, importância, no seu tempo corrido, e aqui separar um tempo aqui para nós é motivo de muita alegria e honra. Meu pastor, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Bênção estar aqui com o pastor Gilson Paulo, também com o Alice. Esses dois aqui que estão fazendo uma tabelinha aqui abençoada aqui para edificar muita gente e abençoar com esse podcast aqui, né? Histórias que Edificam. Maravilha. Obrigado, privilégio estar com vocês. Glória a Deus. Pastor, como a gente sempre começa aqui, né? A ideia é a gente entrar aonde nossos pés não vão pisar, né? Através dessa ferramenta. E eu tenho certeza que a história do Senhor vai nos edificar muito nessa noite. Eu queria, antes da gente entrar, né, na parte do ministério, existe atrás do pastor Leandro, existe o homem, né? O marido, da infância, né? Como é que surgiu o Leandro Almeida? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse início aí. Sim, vamos lá. Primeira questão, eu sou filho de pastores, né? Meu pai, Jorge Felipe, e também minha mãe, uma missionária. Meu pai era um pastor, né? Assembleano. E minha mãe, uma missionária também, Maria Eunice. Então, foi um casal muito dedicado ao Senhor. Minha família tem 93 anos de evangelho, né? Meu Deus. 93 anos de evangelho. Estamos aí, esses dias fizemos um culto aí de gratidão, né? Por esses 93 com toda a família. 93 anos de evangelho. E lá atrás, minha mãe e meu pai casaram, tinham um sonho de ter filhos, né? E ela, né? Tinha sonho e os médicos disseram que não podia ter. Mas aí um dia ela foi num culto, né? Ela orando, foi num culto, tinha uma mulher de Deus que eu vim conhecer agora depois de 46 anos, Mancinira. Deus usou essa mulher para ela e falou que ia dar um filho a ela. E que seria um vaso na mão do Senhor, um tição tirado do fogo, qual o Senhor ia usar, e falou, não é teu, cuida dele, é meu. Meu Deus. Então, depois ela veio, né, a engravidar, e aí eu nasci e cresci, né, no meio cristão, fui criado aí, né, nas demandas das Assembleias de Deus, aprendendo e crescendo ali, servindo o Senhor, né. E aí o tempo veio passando, eu cresci quando fiz 12 anos de idade, Deus me chamou pelo nome, né, falou Leandro, e ali eu entendi o que Deus queria de mim, porque quando ele falou meu nome, já veio tudo o que ele queria de mim, então por algumas vezes eu ouvi a voz do Senhor falar, como vocês estão ouvindo aqui, eu ouvi a voz do Senhor, a voz dele era mansa, suave, também como uma voz de cachoeira, eram as duas coisas junto, e ali eu comecei a entender o que Deus queria e vim sendo treinado pelo Senhor por todo esse tempo, entendeu? Então, eu fui criado ali na igreja, né? Ia para as vigílias, dormia debaixo do banco, como muita gente sabe que é isso. Mas aprendendo ali, né? Na casa do Senhor, como Josué, né? Na porta da tenda eu aprendi ali
na casa do Senhor. Essa geografia era onde? O senhor é oriundo daqui, de qual lugar? Sim, eu sou né, cria de Guaratiba, né? Guaratiba, cresci ali, fui criado ali. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, uma terra abençoada, criado ali naquela terra onde Deus trabalhou de uma forma assim maravilhosa, tremenda ali. Vim treinando ali, né? Muita gente de Deus, e aí você fica ali, você vai pegando o tato na obra, né? Tive pastores também sábios que ensinou, né? Então eu cresci nessa demanda do reino aí, que faz toda a diferença hoje no meu ministério, né? Foi dando crescimento e bagagem. Meu pastor, o senhor comentou aí que, né, sua mãe teve dificuldade de engravidar, Deus interveio, abriu a madre dela, né? Até como promessa, o que é um milagre. Mais um de tantos outros, né? Biblicamente tem Sara, a própria Rebeca e Raquel, Deus de fato dando vida. E o senhor teve, sua mãe teve quantos filhos? Só o senhor? Minha mãe teve 2 filhos. Dois filhos. Meu pai teve de um primeiro casamento, que ele ficou viúvo, né? Então ele teve 10 e depois ele teve mais 2, né? 12 filhos, foi todo, mas da minha mãe mesmo, só 2. Só 2. E assim, e com esses 11 irmãos, né? O senhor convivia com eles na mesma casa? Como é que é essa convivência? Assim, essa sua, digamos assim, seu ministério profético, isso era algo comum na sua casa, entre seus irmãos, basicamente? Ou o senhor foi assim, algo assim, um hiato ou uma chamada específica na sua própria família? Não. Como a sua família, de alguma forma, interpretavam isso e lidavam com isso? De fato, a minha família, meus irmãos são, na verdade, voltados para do louvor. Minha família hoje deve ter uns 30 músicos, né? Meu Deus. Então, a família toda é voltada para o louvor. Meu pai tocava violão clássico, tocava trombone, tocava trompete, entendeu? Então, a família é muito musical. Eu também toco, mas hoje no Ministério Pastoral fui deixando de lado. Mas a questão mesmo dos dons, dessa capacidade, eu vejo que dentro desse quesito, Deus entregou mais a mim, né? Eu creio que foi pela questão mesmo que ele prometeu lá atrás e ele me entregou muito isso. Então, está muito latente no meu ministério, né? Certamente nesse treinamento aí que o senhor falou, né? Foi treinado. Teve, assim, uma primeira experiência que o senhor falou, não, é isso. Deus vai me usar nessa área aqui. Eu tive grandes experiências que fez diferença. Cultos que eu fui, eventos, antigamente tinha muito ar livre, ou conferência em grande praça, né? E uma certa feita eu vi um homem sendo usado, né? Numa praça, e eu vi, na verdade, sendo muito usado em milagres. E ali eu tive esse desejo de ser usado em milagres, né? E uma das questões dos dons, né, que o Senhor me deu foi que eu fui criado num círculo de oração. Então eu vi aquelas mulheres de Deus sendo usadas no círculo de oração e eu ficava, como é que ela pode saber disso e ser usada assim? Então também foi outra coisa que eu tive um anseio de ter da parte do Senhor. Mas tem uma experiência em especial que a minha mãe nos levava para um culto, né? E a gente andava muito a pé para esse culto. E esse culto era numa varanda. E tinha uma mulher de Deus que era muito usada pelo Senhor. E isso fez muita diferença também. Uma das questões que foi um divisor de água, dentre outras, né? Foi que nesse culto, aquela mulher de Deus virou para minha mãe e falou assim, a senhora aí. Minha mãe olhou para ela e falou, coloca de pé. Minha mãe ficou de pé. Ela virou para minha mãe e falou assim, pode ir embora, vai para casa. Eu nunca vi isso. E eu era bem pequeno. Vai para casa porque a senhora vai viajar hoje. Falou para minha mãe. E aí, minha mãe pegou... Coisa de pentecostal, né? Pegou, né, segurou e levou a gente. Vamos embora. Fui embora com minha mãe. Chegando em casa, eu lembro que entramos em casa. Meu pai estava sentado no quarto, né? Os óculos assim em cima do nariz, lendo a Bíblia. Meu pai passava 6, 7 horas lendo a Bíblia, né? Era um escatologista. E aí, ele estava lendo a Bíblia, né? O meu pai era um mestre. E lendo a palavra, de repente, ele chamou minha mãe, Nice. Aí ela olhou de lá, ele colocou a mão no bolso, puxou um paco de dinheiro e colocou em cima da penteadeira. Virou para ela e falou assim, vai viajar hoje. Pega os meninos e vai viajar, vai ver sua mãe, né?
E aí, na hora, eu lembrei do que aquela mulher de Deus falou. Vai para casa porque a senhora vai viajar hoje. Vai para casa. Aí ali, minha mãe já arrumou tudo. Na noite, a gente já estava na casa da minha avó. Meu Deus do céu. Então, foi uma coisa assim... Profecia de manhã se cumpriu à noite. Rapaz, Se cumpriu à forte, noite. né? Então, eu fui vendo esse mover de Deus e isso Deus foi me trazendo, né? Para atuar nessa área, nessa virtude, né? O senhor comentou aí duas coisas importantes, meu pastor. A primeira é o poder social, da convivência, da experiência. Os nossos sonhos também, de alguma forma, são colocados por Deus em nós, mas também eles brotam a partir dos contatos, da observação, da importância de você conviver com pessoas boas, andar com gente que te inspira para o bem, porque o desejo do coração nasce a partir da convivência. Além disso, o senhor comentou também sobre ouvir a voz de Deus e tudo mais e tal, assim, né? E é um elemento, assim, intrigante, né? Como conseguir discernir, separar, entender que é Deus ou não, assim, nesse aspecto, porque aqui é mais uma curiosidade enquanto pessoa, né? Eu sei que também, certamente, quem está aqui nos ouvindo aqui pode perceber. Eu tenho, assim, Deus me revela muito em sonhos. E pela experiência, eu sei quando é um sonho normal e quando é um sonho de Deus. Né? Assim, e no Senhor, como foi isso aconteceu, te levou a capacidade de entender, né? Maturidade de perceber, é Deus, não é Deus e tal, enfim. É importante essa pergunta aí, né? Essa maturidade para lidar com os dons e a voz do Senhor, né? Eu creio que pelo tempo, né, o ouvido foi treinado. Porque a gente, quando se estuda um idioma, é necessário muita repetição, né, para aprender, né? Boa, sim. A exemplo que me chama a atenção nas escrituras, que José, ele discerniu que Deus falou com ele em sonho, né? E Jacó também, quando ouviu o sonho, ouviu em silêncio. Os irmãos dele ficaram com inveja, não soube lidar, né, com aquela questão. Interessante é que José, quando sonha, ele vê as estrelas, e ele fala das estrelas, o sol, a lua, né? Então, quando ele fala das estrelas, ele não está falando só dele, ele está falando dos irmãos dele também que vai brilhar, mas os irmãos não tiveram esse discernimento que também iriam brilhar como estrela. E aí invejaram, mas Jacó já tinha uma maturidade. Então, essa é a questão nos dons, de ouvir a voz do Senhor, que ele vai amadurecendo, né, o seu espírito para lidar com a voz também dele. Ele vai te amadurecendo. Isso leva um tempo, né? Porque às vezes na caminhada a gente ainda é um pouco leigo, né? Tá começando, tem muita gente que quer correr antes do tempo. Deus levou 80 anos para preparar Moisés. É forte, né? forte. Muito tempo. E Moisés, até no dia que o Senhor apareceu para ele, ali atrás do deserto, numa sarça, ele não tinha maturidade. Ele tinha um preparo, tudo, mas ele levou um tempo ainda para discernir. Tanto que ele falou, vou me achegar para ver essa maravilha. O Senhor falou, para aí. Falou com ele 3 vezes, ele parou. Então, 80 anos sendo preparado, mesmo assim ele parou. Então, isso leva um tempo. Claro que quando a gente vai caminhando, vai ouvindo, a gente vai tendo um discernimento, que a gente vai tendo um modo de agir concernente à voz do Senhor. Entendeu? E ele vai te dando essa bagagem na caminhada, porque ele fala contigo várias vezes e vai te direcionando em várias questões. Então, tu vai aprendendo isso de uma forma muito profunda. Então, você está acostumado a estar com o Wallace aqui direto, se ele te chamar ali do lado de fora, é o Wallace. Então, já começa porque tua percepção, a tua percepção, teu ouvido pegou. A Bíblia fala que José, ele foi muito preparado. O maior executivo das Escrituras é José. Para mim também é forte. Mas ele não é só o maior executivo, ele é um dos homens mais profundos para ouvir a voz do Senhor. Mas não é só isso também. José tinha um preparo de idiomas. Meu Deus. Quando os irmãos dele vai a ele... Virou pegação, né? Quando os irmãos de José vai a ele senta, ele tem um intérprete do lado dele, mas ele não conversa com os irmãos dele. Ele está fazendo a leitura dos irmãos dele, lendo as pessoas, mas ele conversa com o intérprete. O intérprete conversa com os irmãos dele. Ele sabia falar um outro idioma, que é o egípcio da época, né? Então, era um homem que tinha uma capacidade, uma visão, um discernimento. Ao mesmo tempo que ele sabia ler as pessoas, ele sabia também ler o que Deus queria fazer. Entendeu? Então, ele pega, claro, aquilo dali. Mas isso levou tempo, porque lá atrás ele conta o sonho. Se ele tivesse um discernimento,
ele teria lido os irmãos dele e não contado para os irmãos dele. Mas lá atrás não, ele já tem essa leitura, né? Então, ele lidar com a questão espiritual, mas ainda não tem a maturidade. Isso acontece hoje com muita gente. Então, essa é a questão de ter um mentor, de ter alguém ali direcionando. Mas nós temos uma crise hoje de referência. Meu Deus. E isso é uma das coisas mais importantes para um ministério. Crise de referência, mas quem tem mentores, pessoas de referência, vai ser diferencial de água para esse ministério, para essa pessoa. E é isso que a gente precisa hoje. E o senhor tinha isso dentro da sua casa. Eu tinha isso. O senhor nasceu e cresceu com esse treinamento. Eu cresci com esse treinamento. E aí eu vim nesse caminho sendo treinado e buscando isso. Sendo que Deus também, ele se encarrega, eu acredito assim, de trabalhar também, e você tem que fazer essa leitura, de que ele coloca a tua volta para esse preparo para a mentoria. Porque Deus coloca a primeira escola de sabedoria ali do teu lado, que é a tua família. Mas depois vai vindo outros que vão somar nessa sabedoria. Meu Deus, né? Você é um processo de construção, né? É um processo. Tu vê a história de Davi, ele primeiro estava em casa, depois ele vai servir no palácio, mas ele tem sacerdote que vai mentorear ele. Entendeu? E depois ele vai cuidar de muita gente. Até ele chegar a ser rei de Israel, ele precisa passar por mentoria, por preparo, por treinamento. Ele tem a unção, mas ele precisa do treinamento. Muita gente tem unção hoje, mas eles, às vezes, não estão atentando para o preparo, esse treinamento, a esse preparo. Assim, nessa dinâmica aqui do pastor Leandro, né, assim, claro, tem muitos textos bíblicos que vão ao encontro, como o próprio Samuel, que Deus chamou Samuel, ele não entendeu, não discerniu, e depois se tornou um grande profeta. Deus falava com ele com clareza até para orientar o próprio Saul, enfim, né? Tudo é um processo, e cada ministério tem um caminho próprio, um caminho específico nessa linha ministerial, né? Nesse aspecto. Agora, assim, nesse papo aqui com o pastor assim, Leandro, né? Eu perguntei isso, pastor, porque estamos vivendo um tempo também em que o que é sagrado, sério, ministério, dons, como o senhor é utilizado, uma banalização, uma brincadeira nesse aspecto. Daí a importância aqui da minha fala inicial é ter a capacidade de discernimento, separar o que é do que não é, né? Eu ia falar exatamente isso, porque nós temos pessoas que, na verdade, estão nos ouvindo e nos vendo, que nunca viram falar disso, não conhecem esse tipo de experiência, e tanto para essas pessoas quanto para a gente, nesse tempo que o senhor estava falando do treinamento de maturidade, as pessoas precisam ver para crer, mas a gente também tem a experiência que fala, caramba, aconteceu, né? Sim, então sim. eu queria que o senhor falasse para a gente aqui uma experiência que teve com o Senhor, que fortaleceu todo esse desejo de ser usado nos dons, de falar assim, de o próprio Senhor ficar impactado, e certamente isso vai explicar as pessoas que não têm essa vivência, não vivem no nosso mundo, né, que é esse mundo sobrenatural. Só tem uma experiência que impactou o Senhor lá nesse treinamento, né, nesse início, e falou, caramba, é isso aqui. Além dessa da mãe, né? Porque foi forte, né? Com certeza. A mãe vai viajar hoje, ele vai lá pra casa. Essa ele viu. Eu achei milagre, foi até triplo, né? Uma, Deus falar. Sim. A outra, o pai liberar o dinheiro na hora que você tá aqui o dia pra poder ir, né? Porque imagina essa questão inicial, né? E acontecer, né? E foi um fato marcante, mas assim... Essa aí ele participou, ele viu. Agora, em relação ao senhor... O senhor sendo usado. Né? Nessa linha. Essa é o senhor que sendo startou usado. esse processo ministerial. Sim, eu, ao longo do ministério, sou 31 anos pregando a palavra, né? Comecei a pregar 14, 15 anos, Meu né? Deus. Então, sempre ali dedicado ao ministério, mas Deus começou a me usar muito cedo nos dons. Mas uma questão também que eu acho muito relevante tocar aqui é a questão da dedicação, né? Teve um tempo que eu tive uma fome, eu ainda tenho, mas talvez hoje eu não tenho tanto tempo, né? Um dos quesitos, e também eu já não tenho aquele ritmo que eu tinha, né? Mas foi uma vida assim de oração, uma busca na oração. Então teve um tempo que eu estava lendo muito a palavra e orando também. Chegava a orar 3, 4, 5, 6 horas num dia de oração. Então quando você busca na oração, você fica muito sensível ao Espírito. O Espírito de Deus fala contigo
assim, numa dinâmica muito grande, né? Então, eu tive várias experiências, assim, que foi interessante. Uma delas foi eu estar em casa ajoelhado, orando, falando com Deus, Deus falar para mim assim, levanta da oração. Aí eu falei, Senhor, o que tu quer? Levanta da oração, sai agora que eu vou te levar num lugar. Eu levantei e saí. Mas como, Senhor? Vai nessa direção aqui que eu vou te falar. Quando eu fui naquela direção, veio uma pessoa. Ela estava me procurando, eu não sabia, né? E quando ela me viu, ela falou, estava indo de encontro ao senhor, mas eu não sabia onde era a sua casa. Eu falei, é mesmo? Eu era bem novo, ela me chamava de senhor, né? Aí eu falei, é mesmo? Mas o que está acontecendo? Não. Aí ela falou, a mãe dela estava 3 dias sem comer e sem beber, né? E alguém falou para ela me procurar. E aí o Senhor falou, vai com ela. Então isso lembra o tempo dos apóstolos, né? E eu fui. Quando eu cheguei lá, aquela mulher estava muito doente, enferma e oprimida. Quando eu entrei dentro de casa, parei diante daquela mulher, Deus falou para mim tudo. Tudo, eu falei tudo que o Senhor estava me falando e falei, a partir de hoje a senhora vai voltar a se alimentar normalmente. Dei ordem, ela caiu ali oprimida, repreendi, ela levantou, falei para a filha dela, agora pode trazer tudo que ela vai se alimentar. Normal, se alimentou normal. O senhor tinha quantos anos? Eu deveria ter aí talvez uns 16, 17 anos. Mas assim, 17 literalmente um relato a semelhança de Atos dos Apóstolos, né? É isso aí. Deus fala com Felipe e tal, assim, orienta. E, sim, é impressionante. Deus continua usando e falando, né? Essa ideia de que os dons pararam lá atrás, no dia dos apóstolos, não se aplica, né, pastor? Não. Ontem nós tivemos uma reunião falando sobre isso, porque, por exemplo, a pessoa que está no início, né? Ela vê, como o senhor viu, né? Seus pais sendo usados, mas quando é com a gente, existe essa transição de, poxa, acontece com ele, mas agora eu quero ver acontecer. Pô, será que minha mão tem o poder de eu colocar e falar e o mundo espiritual respeitar? Então, essa experiência, eu acho que é aí que começa, né, o ministério, de fato, assim, respaldado do Senhor, ter a experiência do Senhor. Aí começa a carreira do pastor, né, Leandro Almeida. Sim. Baseado nisso, certamente, a partir disso, o senhor começa, já está trabalhando, e existe o tempo que o senhor conhece a sua família, né, sua esposa, né? Demorou muito, pastor? Como é que foi essa transição? Certamente Deus te mostrou a pessoa, deu o nome, o endereço. Conta pra gente como é que foi descobrir a esposa do senhor. Vamos lá. Eu sou casado com uma mulher de Deus, né? Uma mulher virtuosa. Glória a Deus. É uma pessoa assim que eu não tenho como pagar a benção que ela é na minha vida, né? O valor da pessoa dela para minha pessoa, né? E para o meu ministério, né? Uma pessoa também muito dedicada ao Senhor, muito dedicada demais, né? O que acontece é que hoje a pastora Shirley não era, embora ela fosse pentecostal, ela não estava nas Assembleias de Deus onde eu fora criado, né? Até que o Senhor deu direção a ela, eu fui num culto. Naquela época tinha muito ponto de pregação, né? Nas Assembleias de Deus. E eu fui para ministrar e ela foi para contar o testemunho dela. E aí o Senhor me mostrou, né, um jardim, ela trocando de igreja. Meu Deus. Falei para ela o que o Senhor estava falando, né? E fui embora. Tudo bem. Passando uns dias, ela me procurou com uma amiga e pediu para que queria falar comigo e a gente falou, tá bom, vamos na casa da amiga, a gente conversa, né? E aí, chegando lá, quando eu sentei, Deus falou comigo que ela ia me perguntar. Então, ela virou para mim e falou, tu não vai orar? Que eu perguntei, pode falar. Ela não falou, tu não vai orar? Né? E a gente assembleando, chegou a hora, né? Aí eu falei, vou orar. Quando eu fechei os olhos para orar, o Senhor me falou o que ela ia me perguntar. Meu Jesus. Aí eu virei para ela, na oração eu peguei e comecei a falar, dando a resposta da pergunta, né? Ela vai me perguntar isso, é isso, isso, isso. Ela vai me perguntar isso, é isso, isso, isso. Comecei a falar. Terminei, ela virou para mim e falou assim,
que eu ia te perguntar, tu já falou tudo. Aí eu falei, então tá bom. Tô até com medo dele saber nossas perguntas. Aí eu falei, poxa, então eu vou embora. Aí quando eu levantei, falei que ia embora, a amiga virou e falou, não, toma um copo de suco. Aí fiquei ali falando e tal, mas eu tô querendo ir embora. Tudo bem. Quando eu levantei para ir embora, que eu falei e tal, ela me olhou diferente. Eu falei, o que foi? Ela, nada não, tá bom. Tomei o copo de suco, fui embora. Passando uns meses, ela foi congregar na igreja que eu estava congregando, né? Congregou, foi uma benção e tal, mas aí um dia eu falei para um amigo, né? Vamos na casa da Chile lá, ela não conhece quase ninguém aqui da igreja, já tenho, conheço ela tem mais proximidade. Vamos lá, e fui lá tal. Entrei, na época meu sogro recebeu tal. Entramos, falei, senta no sofá e sentei tal. Quando ela veio de um cômodo para o outro, que ela entrou na sala, o Senhor me falou, essa daí que é a esposa que eu preparei para você. Aí quando o Senhor me falou, eu fiquei parado. Só que ele me falou 3 vezes, eu fiquei assim, né? Daqui a pouco eu virei pro amigo e falei, vambora. O amigo ficou, o que foi? O que foi? Eu falei, vambora. Aí despedi e vim embora. Falei, rapaz, Deus me falou uma coisa que eu... Falei, não tem nem o que falar. Na hora, é um amigo mesmo, mas na hora eu não queria nem falar, rapaz, nem falar. Quando eu contei pra ele, ele começou a rir. Ria, ficava rindo. Eu falei, tu tá rindo, rapaz? Uma coisa dessa, rapaz. E ele rindo. Tudo bem, não falei nada. Fiquei quieto, em oração. E aquilo veio crescendo, né? Veio crescendo aquele sentimento, aquele amor por ela, aquela coisa. Mas eu fiquei quieto. Falei, rapaz, vou falar. Um dia eu fui num culto em Nova Iguaçu. Falei, tem que ser hoje. Não aguento mais. Chega. Vim embora, rapaz. Quando chegou lá, cheguei na casa dela que eu chamei. O pai dela falou, tá na casa de fulano, que é um casal também de amigos. Aí fui, cheguei, chamei o portão, entra aí e tal, aquela alegria, tal. Lembro se eles estavam fritando um salgadinho, alguma coisa. Fiquei sentado na sala, sentei numa cadeira, tinha um sofá na frente, ela pegou e sentou no sofá. Falei, vou sentar do lado dela no sofá, né? Quando eu pulei pro sofá, ela pulou pra cadeira. Eu pulei para um lado e ela pulou para o outro. Falei, rapaz, tem alguma coisa aí diferente. Deus não falou com ela ainda. Não é possível. Por que ela pulou para a cadeira? Daqui a pouco ela pegou e falou que ia embora rápido. Aí eu já... Recalcitrante, aí eu peguei, virei para os amigos. Quando ela falou que ia embora e saiu, eu falei, tô indo também. Olha, eu queria vir conversando com ela, né? Aí conversei, fiz o pedido, né? A namorar e tal. Vou orar. Falou que ia orar. Falei, ih, rapaz. Não foi de Deus, né? Falei, ih. Passando uns dias, a gente parou para conversar. E aí ela aceitou, né? Mas, então, aí depois eu fui descobrir que naquele dia que eu fui na casa da amiga dela, que ela me olhou diferente, quando eu falei, o que foi? Que ela não falou nada. Deus tinha falado com ela 3 vezes que eu seria o esposo dela. Ou seja, Deus falou com ela primeiro do que eu. Meu Deus do céu. E aí já estamos aí para 21 anos de casado. Meu Deus. Quantos filhos, pastor? Quantos não filhos? temos filhos. Aí não tem. Tem muito ainda na não, fé. né? Muito na fé. Então, aí nasce o ministério, porque o homem, quando a esposa, né? Nasce ali, consolida. Mas como é que é essa transição? Hoje o senhor tem uma igreja, hoje o senhor dirige uma igreja. Como é que... Assembleia de Deus, Avivamento das Nações, é isso? Adão. Como é que nasce o ministério igreja? Vamos lá. Esses anos todos pregando a palavra, eu tive vários amigos que falaram, rapaz, tu tem que dirigir uma igreja tal, e eu vou te ajudar. Então tinha amigos empresários, como tem, né? Vou te ajudar. Eu falava, não, rapaz, isso aí só se Deus falar comigo. Então, eu era um pregador itinerante, né? Pregando Brasil, estava aqui, estava ali, estava lá, pregando, estando com pastores pelo Brasil todo, né? Então, eu era de um ministério bem conhecido no Brasil, né?
Tava os pastores da convenção aqui, ali, lá, né? Tive ministrando, né? E aí, nessa questão, eu voltei para o campo que eu era, né? Da convenção que eu pertencia, e fiquei ali um tempo. Depois fui para outro ministério, né? Que é a Assembleia de Deus, mas não era o que eu fui criado. E um pastor muito abençoado, né? Pastor muito abençoado. Inclusive, o nome dele tem um pouco a ver também com o pastor Gilson Paulo, que é pastor Paulo. Pastor Paulo. Pastor Paulo Cardoso, um homem de Deus, né? E aí, quando eu fui congregar com ele, eu cheguei para congregar, ele falou para mim que Deus ia mandar, né? Tinha falado que ia mandar um casal para lá, algumas pessoas para lá, que não ia fincar raízes. Quando ele falou isso para mim, né? Eu fiquei assim quieto. Falei, rapaz, eu tô acabando de chegar aqui para congregar, o pastor tá falando comigo. Não fincar raízes. Não fincar raízes. E falei, como é isso? Ele falou, mas ia haver um mover aqui na igreja. E foi mesmo, né? Ele me entregou uma responsabilidade para dirigir um culto na terça-feira, um grande mover de Deus. Muitos milagres. Deus agiu de uma forma tremenda. E aí eu fiquei ali um tempo, quando estava completando um ano, né? Eu comecei a dirigir um trabalho a pedido do meu irmão, na casa da minha mãe. E aí Deus começou a operar muito. E aí, nesse inteirinho, Deus falou comigo, que era para me fundar um ministério. Eu falei, mas Senhor, e ele falou isso numa segunda. E eu nunca pensei em fundar um ministério, né? Começar uma obra dessa grandeza aí. E aí, da segunda para terça, o Senhor me explicou essa questão. Quando ele me explicou, aí eu aceitei. Quando chegou na terça-noite, eu já estava na igreja. Virei para o pastor e falei, pastor, preciso falar com o senhor, quanto o senhor tem o tempo? Meu filho, vem tal dia, a gente conversa. Quando eu fui, sentei diante dele, falei, ele começou a sorrir. Meu filho, você já podia ter feito isso há muito tempo. Tu tem isso, tu tem essa capacidade, tu tem esse dom, tu tem essa capacidade. Tu já podia ter feito isso há muito tempo. O que você quer? Falei, meu pastor, só quero uma coisa do senhor, só o seu apoio, a sua ajuda pessoal, né? A sua bênção. Ele virou para mim e falou, é só isso, tu já tem. Tu já tem. Ele virou e falou isso, né? Aquela questão, eu falei, quero que o senhor ministre no primeiro dia da inauguração. E foi isso mesmo. O primeiro dia da inauguração foi 3 dias de culto de inauguração e ele ministrou o primeiro dia. E aí nasceu Adã, entendeu? Que vai completar 5 anos agora, em novembro. Continuo pregando o Brasil, continuo pregando outros ministérios, ministério que eu fui, aqui, ali, lá. Mas nasceu aí Adã e Deus começou a fazer algo assim maravilhoso. E certamente quando veio essa palavra para o senhor abrir o ministério, o senhor já tinha todos os recursos, tinha tudo já, né? Tá tudo no esquema. Não tinha os recursos, não tinha nada, né? Não tinha nada. É que Deus faria, não tinha membro. Tinha uma palavra. Deus dá uma palavra e... Quando Deus te dá uma palavra, é diferente, entendeu? É por isso é importante, se Deus te der uma palavra, segura essa palavra. Olha aí. Meu Deus. Jeremias, ele usado pelo Senhor, diz que Deus vela com a sua palavra para cumprir. Aleluia. Ou seja, o próprio Deus toma conta disso, para cumprir o que ele falou. Interessante, o profeta Isaías diz que a sua palavra não volta vazia. Assim como a chuva cai, né? Ela faz o que ela tem que fazer, assim a sua palavra. Então, ela foi liberada e eu segurei aquela palavra, porque Deus deu a direção. Aí começou o processo para nascer Adã. E foi muita oração mesmo. E eu falando com Deus, Senhor, e aí? Senhor, e aí? Como vai ser? E Deus colocou a gente na época num lugar, né? Hoje o tempo está em outro lugar, mas colocou num lugar. Tinha um aluguel que era um valor bem alto. Eu falava, mas e aí? Meu amigo, eu sei que Deus entrou de uma forma extraordinária. E enquanto tivemos nesse templo, Deus enviava a demanda. Deus enviava o financeiro. Era uma coisa assim extraordinária mesmo. Um mover divino. E uma certa feita, Deus falou comigo assim, cuida da igreja que eu cuido da finança para resolver a necessidade. Então eu segurei isso. Quando alguém chegava para mim,
eu falava assim, tô tranquilo, Deus está cuidando da finança. Meu Jesus. Então, eu lembro de Moisés, né? Meu Deus. Uma pessoa, um líder nato, com muitas capacidades. Mas qual é o líder que consegue resolver com uma multidão, um povo de 2 milhões de pessoas num deserto onde não tem supermercado, água, padaria, loja de roupa, loja de sapato, Meu. não tem água? Ele depende de uma provisão divina. O Pai da Luzes tem que agir. E eu E andava... 40 anos, né? Provisão de 40 anos. Não foi só- 40 anos de provisão. Meu Deus. Roupa é. crescia, água saía da rocha, maná caía do Sapato céu. crescia, manaca saía do céu. E era coisa assim que Deus fazia que surpreendia, né? Porque o povo ele era um pouco difícil de saber lidar com a questão. Agora, o que me chama a atenção na história de Moisés é a dependência dele. Moisés era uma pessoa completamente dependente. Isso é algo muito importante para o ministério hoje. Ser dependente do Senhor. Por quê? Porque nós estamos num ritmo hoje ministerial muito grande que às vezes a gente pode correr o risco de cair na tentação de correr mais do que Deus. E Deus fala assim, volta aqui, tu tá correndo mais do que eu. Porque o ministério de hoje, devido às influências, temos uma grande dificuldade de entender a velocidade de Deus para cada ministério. Então todo mundo quer correr demais, quando Deus não quer correr muito. Essa é a grande questão do ministério, é amadurecer e crescer. É entender o tempo de Deus dentro da dependência. Lembra de Paulo? Paulo ele tá para ir para uma cidade e Deus aparece para ele numa revelação, um homem, um varão macedônio. Fala, não vai para essa cidade não, vai para Macedônia. Ele entendeu. Ou seja, isso era a dependência que levava a ele isso. Então, para Deus levar um homem a essa dependência, Deus precisa quebrar muito ele. Quebrar muito ele. Mas na mentalidade de hoje, o sucesso ministerial é a visibilidade. É chegar rápido. Mas na mentalidade de Deus, é andar junto com ele. Rapaz, isso é muito forte, tá? Isso é muito, muito forte, pastor. Assim, tô ouvindo aqui o seu comentário, né? É claro, a gente olha para dentro, olha pra gente, né? Na sua vida e percebe que, assim, com Deus, de fato, é um processo e um processo longo, né? O próprio Josué serviu a Moisés 40 anos. 40 anos, serviu. Até chegar o tempo, né? Assim como foi Moisés seria contigo, 40 anos. Não é pilim-pim-pim, não é uma... E essa brevidade de hoje, essa ideia de pastor mirim, na minha cabeça não me comporta, né? Se é mirim, não é pastor. Se é pastor, não é mirim, porque pastor compreende uma ideia de ser forjado, de maturidade, de crescimento. Isso demanda tempo, demanda uma experiência, e essa brevidade até gera ansiedade e até frustrações. Pessoas querem abreviar o tempo, não conseguem avançar por conta disso, fica preocupado porque veio outros momentos acontecendo. O fato é esperar com paciência o tempo de Deus, porque na hora certa acontece, né, pessoa? Robin McShane, ele diz que será que a velocidade que eu estou fazendo a obra de Deus não está acabando com a obra de Deus em mim? Meu Deus, olha, forte, né? Forte. Então tem gente que ele está acabando com a obra de Deus porque ele quer fazer numa velocidade que Deus ainda não entregou a ele. Entendeu? Foi como Moisés, por exemplo, né? Ele sabia que ele era o chamado. Tanto que ele se propôs aos 40, resolver que era dos irmãos, matou um egípcio, porque entendia a ele que seus irmãos lhe reconheceram como libertador. Era ele, mas não estava no tempo. Depois passou mais 40 anos, não no deserto, para ser forjado, né? É isso aí. Às vezes tem ministério, tem chamado, mas tem que atentar para o tempo aí de Deus nesse sentido. Essa questão. Muita gente tem um ministério, mas a gente precisa entender a importância que Deus dá também a levar os homens de Deus, né? Aqueles a qual ele vai usar, nesse tempo de deserto, onde Deus tira a visibilidade, né? Esconde. Aí Deus deixa a pessoa lá pelo um tempo de Saulo. Escondido, deixa ele Anonimato total. no anonimato, na solidão, né? Ali Deus vai forjando ele. A gente precisa entender esse tempo de forja. Por quê? Porque alguns guerreiros, eles vão ser treinados rápido, porque é um campo diferente de trabalho. Outros não, ele vai ter que ser treinado num curso avançado. Uma coisa é o curso, outra coisa é o curso avançado. O paraquedista, ele tem que trabalhar
num tempo de curso avançado, porque ele vai soltar de lá, ele já tem que ver bem o terreno onde ele vai descer e ele vai atuar. É um curso avançado, é outro nível. Então, algumas pessoas, Deus vai levar ele para outro nível. Eu creio hoje que tem alguns ministros que estão escondidos. E eles estão até mesmo angustiados e sentindo frustrados com isso, porque a tendência é essa mesmo. Mas nisso Deus está quebrando e Deus está trabalhando, porque quando chegar o tempo da visibilidade e de Deus colocar lá, ele precisa suportar, não ficar embebedado com a fama, com o nome e com a visibilidade, com tudo aquilo que Deus vai entregar a ele, e ele conseguir cumprir bem o ministério dele. E isso leva um tempo. Mas Deus vai dar ascensão e ele precisa ser forjado para não quebrar, para ele cumprir, porque para Deus o importante não é chegar rápido. Para Deus é cumprir e chegar no fim. Ainda mais falando de um ministério como o do senhor, que está nítido, que é marcado pelos milagres, né, pelos dons. Se não passar por esse tempo, né, da maturidade, da espera, do tempo certo, não vai suportar o que certamente o senhor viveu ou até está vivendo. Porque, com certeza, o senhor passa por muita perseguição, né? Por conta de ser usado da forma que Deus te deu. Isso é normal, mas se for no tempo pré-maturo, né? Como muitos pregadores estão chegando agora e não entendem o porquê que não pode ser rápido, porque hoje basta fazer um Instagram, botar um terno e gritar que você viraliza. Eu queria que o senhor falasse pra gente, né? Como é que funciona essa perseguição depois do tempo de maturidade? O senhor passa por alguma perseguição nessa área? Distribui, que é bom essa experiência que vai fazer quem tá querendo correr segurar um pouco a onda. Então vamos... Foi uma boa pergunta, gostei dessa pergunta, é importante, né? A questão não é a perseguição em si. Lá atrás eu pensava nisso, né? Poxa, não consigo compreender, né? Porque você está fazendo a obra, né? Mas até com o tempo que tu pega uma certa maturidade, você entende que perseguição também te ensina, entendeu? Khalil Gibran, que foi um grande poeta, se eu não me engano, árabe, ele diz assim, eu aprendi a sabedoria com tolo, né? Ele diz que ele aprendeu a falar, né, com aqueles também que falam demais. Então, muitas das vezes, aqueles que estão nos perseguindo também estão nos ensinando. Ele faz parte do seu processo de aprendizado. Saul perseguiu Davi muitos anos. Porém, Davi não lhe ataca de forma nenhuma. Ele não taca a lança de volta quando Saul taca a lança. Alguns ministros de hoje têm dificuldade com isso. Eita. Eles querem tacar a lança de volta, entendeu? Então, por isso que às vezes há briga entre os ministros, porque querem tacar a lança de volta. E isso demonstra o despreparo do tempo. É isso aí. Saul tacou e Davi somente se esquivou. Ele aprende com o ataque também. Porque nem todo ataque se deve atacar de volta. Eu aprendi quando jogava bola, né? Que a gente não pode entrar em toda dividida. Tem muita gente entrando em dividida desnecessária, né? Desnecessária. Então, Saul, ele ensina Davi como lidar com oposição. O ataque de Saul a Davi lhe dá musculatura ministerial. Meu Deus, né? Então, alguns ministros estão faltando a musculatura porque eles não sabem lidar com oposição. Porque ministério não é só lidar com oposição humana, é lidar com oposição espiritual. E Deus, para isso, ele permite oposição humana, porque Deus não queria 2 Saul no trono, Deus queria um Saul, depois um Davi. Então, o Senhor, ele quebra a natureza de qualquer homem também com a humilhação, porque a humilhação não arde, né? Disse Charles Swindoll, que ela não arde no terreno fácil. E ela não arde no terreno fácil. Então, a oposição faz parte desse processo. A exemplo de cada pessoa que passa por oposição, a exemplo de Davi. Davi se esquiva. E como se dá com o invejoso? Saindo fora dele. Davi sai fora dele. Agora, e Moisés, que também sofre oposições também? Vocês sabem disso. Se levantam contra ele. Moisés não usa nem de certas palavras. Ele é tranquilo, ele é sereno.
Por quê? Porque ele entende que quem governa e quem direciona a vida dele é o Senhor. Ele não se preocupa. Moisés é uma pessoa tão madura para lidar com crítica. É uma coisa assim fantástica. Rapaz, que Deus se dói por coisa que ele nem se dói. Olha assim, pastor, eu tô ouvindo aqui o senhor assim, né? De uma sabedoria assim muito marcante, né, Wallace, assim. Leve, na verdade, madura. Virou podcast. Assim, né? Assim, e de uma ética assim, louvável, pastor, porque não cita situações, não cita nomes, fala de maneira panorâmica e com serenidade e maturidade. Faz parte da vida sofrer perseguições e precisamos aprender com elas. Aí cita aqui um texto de Saul e Davi que já ouvi trocentas de mensagens, né? Mas esse revide de Davi, do ponto de vista de maturidade, eu nunca ouvi que eu comentar, né? Verdade. Muito, muito show, pastor. Estou aqui edificado, ouvindo o senhor aqui e tal, né? E até que quero aproveitar que essa fala aqui, que eu acabei cortando o senhor, para contar um pouco do momento em que eu conheci o senhor, né? Até que eu já tinha no coração a proposta de fazer o podcast, de montar esse quadro, tudo já aqui delineado. Foi quando eu conheci aqui o meu amigo Wallace, aqui, né? Uma questão até assim, muito fora do ambiente de ministério. E aí conversamos e tal, enfim, aí fui numa oração, estava lá o pastor Leandro pregando, aí dentre tantas coisas, pastor, eu vou te dar visibilidade, não, foi... notoriedade. Notoriedade. Vou aumentar o teu alcance. Era isso. E o alcance é uma linguagem desse mundo de internet. Não existia ainda o podcast, era só um projeto. Não se preocupe com patrocínio. Eu vou enviar patrocinadores, né? Exatamente. E tudo tinha a ver com esse momento aqui, com esse quadro. Eu penso em relação à projeção, visibilidade, né? Expansão, aumentar o alcance, patrocínio. E eu não tinha nem noção disso. E as coisas acontecendo, isso vem ao encontro dessa palavra aí de estabelecer as bases, investir no fundamento. Quanto mais tempo se investe no fundamento, maior é o edifício, né, para suportar. Sim. Então, pastor, assim, eu estou aqui hoje edificado de verdade, sobretudo em ver no senhor esse lado da maturidade, serenidade e firmeza e, sobretudo, consciência muito clara do seu chamado nessa linha, né? Baseado nisso, nós estamos dentro de um podcast aqui, pura teologia, né? Nós estamos falando de maturidade, estamos falando de respeitar o tempo, né? Do chamado, discernimento de espírito, né? Falamos de tudo isso. Pacote, dentro de todo esse pacote, eu queria que o senhor deixasse para quem nos ouve, para quem nos vê, qual é a dica que o pastor Leandro Almeida deixa baseado nesse pacote para quem nos ouve hoje, em relação a ministério, vida espiritual, tempo, a espera, maturidade e discernimento de espírito. É importante essa pergunta aí. Não sei quanto tempo a gente tem, né? Fica tranquilo, pastorzão. Mas é importante essa pergunta aí. Uma das coisas importantes no ministério é a convicção do chamado. Isso é muito importante, porque no ministério a pessoa vai ter frustração. Faz parte. Vai ter hora que ele vai sentir um pouco cansado. Faz parte também. Tem hora que ele vai olhar e ele tem um objetivo a chegar. Mas daqui para cá tem um terreno, né, muito danificado para tu chegar lá e às vezes até com espinho. Entendeu? Então, é importante ter a convicção do chamado. Isso é importante. Um dos quesitos é esse. Outra coisa muito importante é entender a importância do preparo, do treinamento. E o preparo tem cada área do preparo é importante para Deus. A exemplo do pastor Gilson Paulo. O pastor Gilson é um teólogo, é um mestre. Então, quem vai ensinar, ele vai ter um preparo diferente. A Bíblia fala o quê? Uns foi dado para mestres, entendeu? E ele vai citando, uns foi para doutores. Então, cada um na questão ministerial, Deus vai preparar de uma forma. A exemplo de que eu estudei cursos teológicos. Passei por uma faculdade teológica, depois migrei para outra. Fui estudando, né? Estudando. Então, tem coisas que você só vai aprender se você sentar
com os professores, com mestres. Eles foram capacitados para isso. Foi entregue uma unção para eles para isso. Mas há questões no ministério que você vai aprender com outro nível de preparo. Então, uma coisa importante também é entender isso. As grades de preparo. A exemplo de Moisés. Ele aprendeu algo no palácio, mas depois ele aprendeu algo no terreno, que foi deserto. São aprendizados diferentes. Preparo diferente, etapas diferentes. Entendeu? Campos de preparo diferentes. As pessoas precisam ter essa visão do preparo. Outra questão importante é quem Deus coloca para ser o seu mentor. Esteja debaixo da autoridade. Eita glória. Forte. Entendeu? Então a nossa geração, essa geração de hoje, melhor dizendo, eles têm uma dificuldade com isso, entendeu? Então existem muitas murmurações no nosso meio acerca de liderança, mas ele não entende que aquele líder foi colocado lá não é para ser o amiguinho dele, é para ser o mentor. E o mentor vai falar, às vezes, que não se quer ouvir, para alinhar de fato o ministério. Para que esse ministério tenha uma base, uma firmeza, e vai ser aí que vai vir uma base de maturidade. Entendeu? Eu lembro que, anos atrás, na Assembleia de Deus, o pastor falava do púlpito, a questão que o aborrecia, e falava o nome da pessoa ainda, né? Não tinha isso. Não tinha mimimi, né, pastor? Não tinha mimimi. Isso hoje. Hoje, camarada, meu filho. Processado. Processo, direito. Entendeu? Então, é uma outra escola de preparo que se tem, que faz diferença. Os mentores. Até hoje, eu pastoreio igreja, mas eu tenho mentor. E eu tenho um pastor. Que eu sento, converso, ele fala, eu ouço. E outra, irmão, não tem esse negócio, mesmo que eu não goste de uma palavra, eu abaixo a cabeça. E tô do lado dele, ajudando e somando. E pode contar comigo. E acabou. Encerrado. É assim que deve seguir. Mas a geração de hoje tem uma dificuldade para entender a importância... A obediência, né? Dessa autoridade. Essa autoridade vai fazer toda a diferença na vida de um ministro, entendeu? Quem que você senta para ouvir e para aprender? Vá debaixo disso. Consciência ministerial, tempo de preparo e submeter-se à autoridade, né, pastor? Um tripé que sustenta um ministério, né? Muito importante. Agora, outra coisa que eu quero falar aqui, não sei quanto tempo eu tenho, estou de olho no horário, Sim. Entendeu? Mas está atento ao tempo que se cumpre um chamado. Eu acho isso muito importante. Por exemplo, Davi, ele recebeu a unção na casa do seu pai. E ele passou por uma fase. Ali foi um tempo, ciclo, até ele chegar a reinar sobre Judá. Então aqui ele aprendeu num tempo. Quando ele reina em Judá, até ele chegar a Jerusalém, toda a nação, ele aprende mais coisas e ali ele exerce seu ministério também, até ele chegar e ser rei e exercer o ministério contínuo e até o fim. Entender um tempo e as fases do ministério. Por exemplo, hoje eu estou com 31 anos praticamente pregando a palavra. E tem coisa que eu já estou esperando de Deus há muitos anos. E continuo esperando, porque é um ciclo, é um tempo. Promessas no ministério. De coisas que Deus ainda vai fazer e vai cumprir. Por exemplo, também a questão que Deus te entrega capacidades e elas vão se desenvolver com o tempo. Por exemplo, um dom que Deus me entregou, né? Um dom de operação de maravilhas, levou muitos anos. Até que um dia eu estava sentado ao púlpito, nessa época eu estava pastoreando uma igreja, né? E eu estou sentado no púlpito, eu vi uma mão descendo com caroços cancerígenos. E Deus falou para mim assim, hoje eu te entrego o dom que eu venho te falando há um bom tempo. E aquele dia Deus me entregou, mas eu estava 15 anos orando e esperando por esse dom. 15 anos. E naquele dia Deus me entregou. Quando eu falei para a igreja o que o Senhor tinha me mostrado, uma mulher pulou e começou a ficar nervosa, porque a barriga dela estava normal, agora a barriga dela estava grande, como ela tivesse gestante de 9 meses. E ela ali daquele jeito, eu acalmei ela e perguntei o que está acontecendo. E a igreja toda parou. Ela virou e falou do tamanho da barriga dela.
Aí Deus falou assim, são os caroços cancerígenos que eu te mostrei. Quando eu impus as mãos sobre ela, ela começou a expelir os caroços cancerígenos todo para fora. Meu Deus. Então, aquele dia, Deus me entregou o dom de maravilha. De lá para cá, eu comecei a ver milagres em outro nível. Entendeu? Então, existe um tempo para Deus te entregar algumas capacidades. Porque quando Deus te chama para o ministério, você tem a capacidade no nível, mas ela tende a crescer. Deus vai te levar para outro nível. E outro nível. E assim vai. Uma palavra que, no dia que o Senhor me usara para pastor Gilson Paulo, falou sobre alcance. Essa palavra aí é tremenda. Por quê? Porque cada um também, Deus dá um alcance ministerial. Os ministros, homens de Deus, precisam entender isso. Que a um Deus deu um alcance, outro Deus vai dar outro alcance, e o outro alcance. Deus usou Davi de uma forma, Moisés de outra, Paulo de outra maneira, Pedro de outra maneira. São ministérios, propriedade, cada um diferente, e alcance diferente. Todo mundo foi usado que nem Paulo. Não, é um alcance diferente. Entendeu? Então a gente precisa também entender no tempo o que Deus vai fazer em nós e através de nós. Meu Deus. Tá aí a dica do podcast em ação hoje. Deixa eu perguntar aqui. Eu sei que tem só mais 5 minutinhos só aqui pra gente poder fechar, né? 2 coisas aqui pra perguntar aqui, meu pastor, assim. Antes do senhor falar sobre a sua igreja local, para encontrar, enfim, né? Endereço. Nessas suas experiências, assim, né? Certamente o senhor recebeu de Deus orientações e ordens até difíceis, né? Qual que o senhor se julga que Deus te deu uma direção para fazer algo assim que o senhor temeu para fazer por conta da acessibilidade ou da decorrência, assim, foi aquela coisa bem sensível para poder fazer e teve que fazer e, enfim, pastor, o senhor se recorda de um... Acho que tem ordens que não é fácil por causa do nosso lado humano, né? Lado humano. Uma das quais foi fundar um ministério, mas no quesito ministerial que eu digo, de dons também, esses longos anos pregando, eu já vi cego ver. Eu já vi surdo ouvir. Eu vi muitos milagres e ainda vejo. Mas tem ordem que você precisa estar debaixo de uma unção para atuar. Digo no dom. Agora, nas decisões ministeriais, o que vai te dar uma capacidade para tu decidir é uma vida de oração. Tem hora que você tem que orar mais, meu amigo. Então, a geração de hoje está desaprendendo a orar. E aquela geração lá atrás, aquela geração viveu na oração. Então, o que facilita a gente decidir coisas difíceis é essa oração. Se a gente buscar na oração, na separação, porque o nosso espírito fica mais perto de Deus. E aí fica muito mais fácil ter o direcionamento. Tá entendendo isso? Isso é fantástico. Então, se a gente entender essa proximidade, veja Daniel. Meu Deus, não. Daniel teve que resolver, podcast, né? decidir coisas grandes que dependeu dele ter essa busca. Por que ele separa uns dias para buscar? Separa no jejum. É uma proximidade para decidir coisas. Tem vezes, abrindo aqui uma questão na minha busca pessoal, que eu acordo 5 da manhã e vou orar até 8h30 da manhã. No começo eu fazia isso indo para a igreja, porque o começo da oração você está sempre cansado, porque o corpo não quer reagir à busca a Deus. E aí depois o espírito tá tinindo. Aí, meu filho, aí tu pula, desabrocha. É aquele mover, aquela ação, tu salta, melhor dizendo. Então eu ia para a igreja orar 5h30 da manhã, eu orava até 8h30. Quando chegava de tarde, 3h30, eu estava na igreja e orava até 6h30. Então se facilitava. Então tu fica tinindo, decide as coisas, porque o espírito vai te direcionando. Agora, coisa difícil, eu já vi coisa difícil, mas uma das que eu vi que Deus agiu foi quando eu estava ministrando uma igreja e tinha uma senhora paralítica na igreja, ela estava sentada. Deus falou comigo, vai lá porque eu vou levantá-la hoje. Eu falei, como é que é, senhora? Vai lá. E eu fui. Quando eu comecei a falar, ela ficou me olhando. Ela não era cristã, ficou me olhando. Eu falei, a senhora vai levantar hoje. Ela, pastor, não ando.
Não, mas Jesus me disse que a senhora hoje vai levantar. E ela ficou me olhando. Meu Deus. Pus as mãos sobre a cabeça dela, orei, falei, agora a senhora levanta. Ela ficou me olhando. Eu segurei o braço dela e puxei. Quando eu puxei, ela ficou em pé, sobre o joelho. Aí ela olhava assim para mim e olhava para as pernas. Olhava para mim, ela não estava acreditando. Aí eu vim puxando ela devagarzinho, porque ela teve que ter uma reação de fé. Porque eu fui despertado para aquela fé. Ela não. Quando ela começou a andar, que ela deu o primeiro, o terceiro passo, meu irmão, ela começou a correr dentro da igreja. Meu Deus, glória a Deus. Aí ela começou a correr, subia o púlpito, descia e corria. Daqui a pouco ela começou a chutar e dar coice. De tão feliz que ela estava, ela chutava e dava coice. Chutava. Devido à unção que tomou conta da vida dela, a virtude e a igreja. Então, essa foi uma coisa assim que foi muito forte. Meu Deus. Pode falar. Meu pastor, parceiro. eu escutaria o senhor aqui. Nem sei até que horas. Obrigado. Suas experiências. Nós, na verdade, não temos noção aonde isso vai chegar. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando essa história do senhor, tudo que a gente falou aqui, quem sabe outras pessoas não vão levantar, né? Eu tenho certeza disso. E é por isso que nós estamos aqui. Pastor, para a gente finalizar, onde o senhor está hoje? Onde fica a igreja? Ministério Adã. Fala Como um pouquinho. te encontrar, meu pastor? Como é que a gente encontra o senhor? Vamos lá. A assessoria do senhor, como é que faz para falar com o senhor? Nós estamos ali na Assembleia de Deus, Avivamento para as Nações, Adã, né? Uma igreja abençoada. Estrada do Mato Alto, 810, Campo Grande, próximo ao Parque Shopping, do lado do Mercado Adonai. Deus ali tem nos abençoado muito. Então, perto do Parque Shopping, próximo ao Mercado Adonai, Estrada do Mato Alto, 810, Campo Grande, tá? Vai ser uma benção receber qualquer um dos irmãos lá para estar lá adorando o Senhor conosco. Maravilha. Olha, marca aí, tome nota, participe do culto e vá para ser abençoado por Deus, porque Deus opera na Adã em nome de Pode Jesus. procurar Quais lá também são- no Instagram da igreja, né? Isso. Que é Adã, Avivamento para as Nações, tá? Os dias de culto lá são quais dias de horário? Os cultos lá são domingo às 18h30, né? Também segunda às 19 horas e quinta também às 19 horas. E temos também manhã de resposta, que é o sábado, 9h30 até 10h30, é uma benção, coisa do céu mesmo. Maravilha. E para convidar o senhor, sem telefone e tal, para achar o senhor para ministrar, enfim, agenda, como faz, pastor? Pode Vai ser falar uma o número. benção. Posso falar o número? Pode falar o número. O número é aqui do Rio mesmo, DDD, né? 219 8173, melhor dizendo, 3707. 8173 3707. Tá. Pastor Profeta Leandro Almeida. O telefone está aqui na legenda do vídeo, só ir aqui na legenda, pegar o telefone, entrar em contato, vai ser benção. Vai ser benção. Meu pastor, gratidão, viu, por tudo, pela presença, pela palavra, pela edificação. Que Deus possa te levar a lugares altos para a glória do seu nome e te levar a outro patamar, né? Outro nível, outra etapa do seu ministério, em nome de Jesus, né? Nosso desejo, pastor, é que essa ferramenta, como o senhor contribui para a vida de muita gente, que essa ferramenta vire uma chave na vida do senhor também e o telefone toque e as coisas aconteçam. Quem sabe, dessas promessas que o senhor está há muito tempo esperando. Obrigado pela presença aqui. Foi uma honra ter o senhor com a gente. Vamos orar para encerrar? Obrigado, pastor Gilson Paulo e o Wallace. Que Deus venha fazer a grande obra que está fazendo aqui, venha acrescentar, multiplicar e dar esse alcance aí. Porque eu tenho certeza que muita gente está sendo abençoada através Amém. da vida Glória de vocês, a Deus. desse podcast. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Meu pastor, ora aí nos abençoar. Em nome de Vamos Jesus. orar. Agradecer a Deus pelo convite. Orar aqui, eu estou tendo a honra de estar aqui com o irmão Edson, também está aí. Profeta, né? Maravilha. E vamos que vamos. Vamos orar então? Vamos lá, meu beijo. Bom Deus, graças te damos, ó Pai. Obrigado, por este dia, por esta manhã que nos preparou o Senhor. Eu quero te louvar por esse podcast que está aqui também o pastor Gilson Paulo, ó Pai querido, também o irmão Wallace, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos, o lar dele, a família deles, ó Pai, que eles, com este quadro aqui, ó Pai querido, venham ser bênção para muita gente, que muita gente venha ser edificada, fortalecida, que eles venham ter
orientação, ó Pai querido, a sabedoria. Ó Deus, no nome de Jesus, dá saúde aos teus filhos. Faça cumprir a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então faça cumprir a tua vontade sobre este lugar e desse podcast. É o que eu te peço, as tuas bênçãos sobre, ó Pai querido, esse trabalho, este mover, este projeto, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço e até Deus a próxima. abençoe.